Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, revisão final, banca Nosso Rumo, concurso Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri e Presby. Inscrições encerradas, provas serão realizadas no dia 29 de setembro de 2024. Continue no canal, clique na descrição desta videoaula, link dos editais publicados, provas aplicadas pela banca e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico da banca Nosso Rumo. Então, vamos para uma revisão final. Boa prova! Vejam, questão número 31. Assinale a alternativa que apresenta o volume de um cone de 15 metros de altura e 5 metros de raio. Utilize π 13,14. Então, vejam, questão de enunciado direto, cálculo de um volume utilizando a fórmula. Lembrando que o volume de um cone de altura A, raio R, é dado por essa formulazinha aqui. Volume π vezes r quadrado vezes h, que no caso é a altura, dividido por 3. Então, nós temos aqui todos os dados para substituir. Altura de 15 metros, raio de 5 metros. Então, basta substituir esses valores aqui na fórmula. Então, nós temos que o volume desse cone vai ser, como π, a sugestão é utilizar como sendo 3,14, vezes 5 elevado ao quadrado, que é o raio, vezes a altura, que é 15. 5 ao quadrado, 25. Então, tenho que volume 3,14 vezes 25 vezes 15 dividido por 3. Antes, eu posso simplificar esse fator 3 com o 15 e ficar 5 no numerador. Portanto, o volume deste cone será 3,14 vezes 25 vezes 5. Multiplicando, dá exatamente 392,5 metros cúbicos. Letra D. Questão número 32. Então, vejam. Maria deseja um notebook novo para trabalhar e estudar. Para isso, ela realizou uma pesquisa de preços e decidiu comprar um aparelho que custa R$ 3.524 à vista ou parcelado em 12 vezes sem juros. Caso Maria opte pelo pagamento à vista, o vendedor oferecerá um desconto de 13%, o que fará com que o valor final do notebook seja de... Esta questão é uma questão recorrente em concursos públicos, sempre está sendo solicitado. Faça o cálculo direto, sem necessidade de fazer regra de 3 simples. Vejam, se o notebook custava R$ 3.524 e tem um desconto de 13%, significa que, em porcentagem, o notebook custará 100% menos 13%, que dá exatamente 87%. Então, para fazer esse cálculo, não há necessidade de utilizar a regra de 3 simples. Faça o cálculo direto. Lembrando, 87% transformado em forma decimal é 0,87. Portanto, o notebook vai custar 87% de 6.524. Multiplicando 0,87 vezes 3.524, obtemos exatamente R$ 3.065,88, letra C. Então, muita atenção, façam o cálculo direto para que vocês otimizem o tempo da prova. Questão 33, questão também direto. O mínimo múltiplo comum, chamado de MMC, de 9 e 36. Só para relembrar, o que é o mínimo múltiplo comum? É um número menor inteiro positivo diferente de zero, que é múltiplo
ao mesmo tempo dos dois ou mais números. Então, é o menor múltiplo de 9 e 36. Simplificando, é o número que é divisível ao mesmo tempo por 9 e 36. Então, se vocês tiverem esse conceito aqui, vocês não precisam fazer nem cálculo. Qual que é o menor número que é divisível ao mesmo tempo por 9 e 36? É exatamente esse 36. Só para revisar, 324 também é divisível por 9 e 36. Tem que pegar sempre o menor número. Eu vou fazer o cálculo só para relembrar para aqueles que têm dúvida. Dividimos os números pelos primos, 2, 3, 5, 7, 11. Quando não é divisível, repete-se. Então, divido primeiramente por 2, dá 9 e 18. Como tenho divisão por 2, divido novamente por 2. Dá 9, repete o 9, 9. Agora, o próximo divisor primo é o 3. Então, vai dar 3, 3. Divide por 3, 1, 1. Portanto, o menor múltiplo comum é o produto desses três fatores. 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2, que dá exatamente 36. Esse é o menor número que é divisível simultaneamente por 9 e 36. Letra D. Questão 34. Analisando a equação x² menos 9x mais 13, é correto afirmar que ela possui uma raiz real, duas raízes reais, três raízes reais, infinitas raízes reais e nenhuma raiz real. Lembrando que quem dá a existência de raízes é o delta, que é b² menos 4ac. Não há necessidade de resolver a equação. Ele quer saber somente quantas raízes reais vejam, possui. Então, nós temos o seguinte. Este resuminho aqui vai facilitar para vocês. Então, depende de quê? Do delta. O que é o delta? b² menos 4ac, onde b é esse menos 9, a é esse coeficiente 1 e c é o 13. Este é o resuminho. Se o delta for maior que zero, tem duas raízes reais distintas, diferentes. Se o delta for zero, tem duas raízes iguais. Se o delta for menor que zero, a equação não tem raiz real. Então, muita atenção. Tem raízes, mas são raízes complexas. Então, vamos examinar o delta dessa equação. Já elimino essa C e esta D. Não tem equação do segundo grau que tem três raízes reais. E também não existe infinitas raízes. Ou é uma raiz real, quer dizer, raízes iguais, duas raízes reais diferentes ou nenhuma raiz real. Então, já eliminamos duas alternativas. O delta é menos 9 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 13, dá 81, menos 52 dá 29. 29 é um número maior do que zero. Portanto, a equação terá duas raízes reais distintas, diferentes. Então, a resposta considerada, duas raízes, que deveria estar escrito assim, duas raízes reais distintas, diferentes. Mas tudo bem, a banca considerou como correta a alternativa à letra B. Muita atenção. Questão 35. Resolução de um sisteminha comum de duas equações com duas variáveis. Considerando esse sistema aqui, 2x mais y igual a 12, 9x mais 4y igual a 40, assinale a alternativa correta quanto às raízes desse sistema. Pessoal, se vocês têm dificuldade de resolver o sistema, substitua o valor do x e do y e verifica qual dessa dupla satisfaz. Agora, se vocês derem um azar, que é a última, vocês vão gastar muito tempo. Com certeza, esse aqui já está descartado. Mas vejam, vamos resolver. Eu vou resolver pelo método da adição. O que é pelo método da adição? Eliminar uma variável. Veja que interessante.
como tem as duas raízes aqui, x e y, se eu encontrar um deles, eu já resolvo o exercício. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esta primeira equação aqui, multiplicar por menos 4. Quando eu falo multiplicar, tem que ser um número conveniente, não é qualquer número, para eliminar a variável y. Como eu tenho 4y, se eu multiplicar por menos 4, eu vou ter o que na primeira equação? Menos 8x, menos 4y, menos 48. Mantemos a segunda equação e vamos somar todas as duas equações. 9x menos 8x dá x. Menos 4y mais 4y dá 0. 40 menos 48 dá menos 8. Portanto, x é menos 8. Vejam, se x é menos 8, vê na alternativa lá onde x é menos 8. Só tem essa primeira opção. Aqui já está eliminada, aqui está eliminada, aqui está eliminada. Portanto, se o x é menos 8, não precisa nem fazer o cálculo. Y, obrigatoriamente, é 28, letra A. Então, muita atenção quando a banca pede os valores de x e y de um sistema de duas equações. Se nós tivéssemos 3 variáveis e 3 equações, seria um pouquinho mais elaborado. Então, muita atenção. Então, estas foram as 5 questões da banca Nosso Rumo. Vocês que estão estudando para concursos públicos, cuja banca é o Nosso Rumo, continuem assistindo ao meu canal, façam a sua inscrição, porque isso é muito importante. Assim vocês poderão ativar o sininho, receber as notificações das demais videoaulas para concursos da banca Nosso Rumo. E se você gostou desta videoaula e também das videoaulas que estão na banca Nosso Rumo, dê um like, porque isso é muito importante por 2 motivos. Primeiro, crescimento do meu canal e uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do meu canal. E, se possível, pessoal, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. É uma forma de vocês colaborarem com a divulgação do trabalho do meu canal. E vocês que puderem colaborar, nós temos nas nossas videoaulas o link Valeu Demais. É uma colaboração espontânea. Aqueles que puderem colaborar com qualquer quantia, nós agradecemos. E vocês que estão estudando para concursos públicos, não somente da banca Nosso Rumo, e também concursos públicos de outras bancas, cliquem na playlist Concurso Indaiatuba São Paulo, link na descrição desta videoaula. Um grande abraço e até as próximas. Questão número 11. Assinale a alternativa que apresenta as raízes da equação abaixo. Então, nós temos aqui uma equação completa. Nós poderíamos resolver substituindo os valores, colocando, por exemplo, 2 e verificar se dá 0. E eu vou resolver da forma tradicional para fazer uma revisão da forma de Bhaskara, o delta. Então, nós temos que o x de uma equação do segundo grau é dado por essa expressãozinha aqui, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a, onde o delta, o discriminante, é dado por b quadrado menos 4ac. É sempre conveniente, primeiramente, determinar o delta, uma vez que o delta dá informações sobre as raízes. Então, o a da equação é 1, o b é 9 e o c é menos 22. Substituindo, eu tenho 9 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 22. Isso aqui vai dar 81 mais 88. Portanto, nós temos que o delta dessa equação do segundo grau é igual a 169. Substituindo na forma de Bhaskara, eu tenho menos b mais ou menos raiz quadrada de 169 dividido por 2. Então, como 169 é um número positivo,
nós temos duas razões, duas raízes. Então, vejam, a primeira raiz, pegando com o sinal aqui, mais. Então, eu tenho menos 9 mais raiz quadrada de 169 é 13. Então, menos 9 mais 13 dividido por 2, que dá exatamente 4 dividido por 2, dá 2. Então, com esta primeira informação, eu já elimino a alternativa, porque aqui está dizendo que a alternativa A, menos 2 e 11, portanto, excluída. A outra solução excluída é a D, menos 2 e 11. E a E? Então, nós ficamos somente com o item B e C. A outra raiz vai ser menos 9 menos 13 dividido por 2, que dá menos 22, dividido por 2, que dá menos 11. Portanto, o conjunto solução, ou as duas raízes dessa equação do segundo grau, é a alternativa à letra C. Questão número 12. Assinale a alternativa que apresenta o valor de x no sistema de equações abaixo. Então, eu tenho duas equações em x e y. X mais y igual a 946. E a segunda equação, x menos y igual a 834. Como o exercício só pede o valor do x, então, vamos resolver esse sistema aqui. Como já está devidamente preparado, eu vou somar as duas equações. Somando essas duas equações, o que vai acontecer? Essa variável y menos y vai dar zero. Então, vai ficar y menos y dá zero, x mais x, 2x, igual a 946 mais 832, que dá 1778. Daqui nós tiramos que x vai ser exatamente 1778 dividido por 2, que dá exatamente 889. Alternativa letra C. Questão número 13. Desculpa aqui, eu esqueci de apagar alguns itens aqui. Então, assinale a alternativa que apresenta o oitavo termo dessa progressão geométrica, 18, 72, 288. Então, nós temos aqui uma sequência numérica. Na realidade, o exercício está dizendo que é uma PG. O que é uma PG? É uma sequência de números onde, a partir do segundo, é sempre multiplicado por uma constante, que é chamada de razão da PG. Então, eu tenho, se eu dividir o segundo termo dividido pelo primeiro, ou seja, 72 dividido por 18, eu tenho exatamente 4. Então, cada termo aqui será multiplicado por 4. Então, vejam, eu quero saber o primeiro até o oitavo. O primeiro termo é 18, o segundo é 72, que é 18 vezes 4, 72. O terceiro termo, 72 vezes 4 dá 288. Portanto, o quarto termo que eu coloquei aqui é exatamente 288 vezes 4, que dá 1152. O quinto termo vai ser 1152 vezes 4, que dá 4608. O sexto termo vai ser exatamente 4.608 vezes 4, que dá 18.432. O sétimo termo vai ser 18.432 vezes 4, que dá 73.728. Então, observe, já podemos eliminar também essa alternativa, a letra E. Ficamos somente com 3 alternativas. Esse aqui também está eliminado, com certeza. Então, nós temos aqui 73.728 vezes 4, que dá 294.912, letra D. Nós podemos resolver isso aqui também utilizando a fórmula do termo geral de uma PG, que é dado por essa formulazinha. Um termo qualquer de ordem N é o primeiro termo
o A1, multiplicado pela razão, que é 4, elevado a n menos 1. Substituindo aqui, eu tenho que o oitavo termo dessa sequência vai ser o A1, que é o 18, a razão, que é o 4, elevado a 8 menos 1. Então, eu tenho aqui, o oitavo termo vai ser 18 vezes 4 elevado à sétima potência. 4 elevado à sétima potência dá 16.384. Portanto, multiplicando o 18, que é o primeiro termo, vezes 16.384, eu obtenho exatamente 294.912, que é exatamente a letra D. Questão número 14. João fez uma aplicação de R$ 3.655 em um regime de juros simples de 1,8% ao mês. Após 6 meses, qual o montante acumulado? Então, também esta questão aqui já está dizendo que o regime é de juros simples. Eu tenho o capital de 3.655, a taxa 1,8% ao mês durante 6 meses. Então, juros, lembrando, é o capital multiplicado pela taxa vezes o tempo. O capital, 3.655, a taxa 1,8% ao mês e o tempo 6 meses, lembrando que o montante é os juros mais o capital. Então, calculando os juros, eu tenho 3.655, que é o capital, a taxa, transformando na forma decimal, dividindo 1,8 por 100, eu tenho 0,018 vezes 6. Multiplicando todos esses 3 fatores, eu tenho que o montante após 6 meses, R$ 394,74. Portanto, o montante ao final dos 6 meses será R$ 3.655 mais os juros de R$ 394,74, que dá exatamente R$ 4.049,74, letra B. Questão tranquila de capitalização simples. Questão número 15. O mínimo múltiplo comum, que é o tradicional MMC de 17, 26 e 38, representa o valor do perímetro de um quadrado em centímetros. A pergunta é, quanto vale o lado desse quadrado? Então, primeiramente, vamos calcular o mínimo múltiplo comum desses 3 números aqui, que é exatamente representando o perímetro do quadrado. Para calcular o MMC, mínimo múltiplo comum, eu vou utilizar a decomposição simultânea em fatores primos. Então, colocamos os números aqui, 17, 26 e 38, passamos um traço do lado direito, lembrando que os números primos são aqueles que têm 2 divisores, é o 2, o 3, o 5, 7, 11, 13, 17, 19. Eu coloquei até o 19 porque aqui temos o 17 é número primo. Então, primeiramente dividimos por 2. Quando for divisível, não for divisível, nós repetimos o número. Então, repetimos o 17, o 26 dá 13, 38 dá 19. Esses 3 números aqui são números primos. Estão verificando lá? 13, 17, 19. Não teria nem necessidade de fazer. Bastaria multiplicar por 2 vezes 17, vezes 13, vezes 19. Então, vamos lá. Divide por 13. Repete o 17, 19. Divide por 17. Repete o 19. E 19 dá 1 e 1. Então, o mínimo múltiplo comum, que é exatamente o perímetro desse quadrado, ou o número que é divisível simultaneamente por 17, 26 e 38, menor,
é o menor múltiplo. É exatamente 2 vezes 13 vezes 17 vezes 19, que multiplicando dá exatamente 8.398 centímetros. Isso aqui representa o perímetro do quadrado. Como ele quer saber o lado desse quadrado, dividimos por 4. Tem 4 lados, medidas iguais. Portanto, 8.398 dividido por 4 dá exatamente o lado desse quadrado, 2.099,5 centímetros. Letra D. Então, estas são as 5 questões da banca Nosso Rumo, uma revisão para o concurso da Prefeitura Municipal de Indaiatuba. Provas estão marcadas para o dia 10 de março de 2024. Portanto, continue acessando o meu canal e assistam a playlist Nosso Rumo. É muito importante que vocês conheçam o perfil da banca e principalmente o nível das questões de matemática. Gostaram? Então não esqueçam, façam a inscrição no meu canal, ative o sininho para que vocês possam receber as notificações das demais videoaulas da banca Nosso Rumo. E se você gostou desta videoaula e das videoaulas da playlist, dá um like, porque isso é muito importante por 2 fatores. Primeiro, crescimento do meu canal. Segundo, uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do meu canal. E, se possível, ajudem divulgando o meu canal, compartilhando as videoaulas do canal. É muito importante para que todos conheçam a minha banca. Portanto, o meu canal. E vocês que estão acostumados a assistir às videoaulas do meu canal, nós temos aqui o link do Valeu Demais. Qualquer colaboração será bem-vinda. Um grande abraço e até as próximas. Questão número 6. Considere um cilindro de volume 942 metros cúbicos e altura 12 metros, conforme a imagem abaixo. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta o raio deste cilindro. Use π 3,14. Então, nós temos aqui um cilindro cuja altura é 12 metros e o raio da base que o exercício está solicitando. Lembrando que o volume de um cilindro retângulo, é πr² vezes h. Π, conforme enunciado, 3,14. Portanto, 3,14 multiplicado por r² vezes 12 igual a 942. Multiplicando 3,14 vezes 12, nós temos 17,68 r² igual a 942. Portanto, r² vai ser 942 dividido por 37,68. Efetuando esta divisão, encontramos exatamente que o raio ao quadrado é igual a 25. Portanto, o raio vai ser a raiz quadrada positiva de 25, cuja raiz quadrada é 5. Portanto, resposta letra D. Questão número 7. O perímetro de um quadrado equivale ao mínimo múltiplo comum de 2, 6 e 16. Assinale a alternativa que apresenta as medidas dos lados em metros deste quadrado. Então, lembrando, para calcular o mínimo múltiplo comum que vai representar o perímetro desse quadrado, nós vamos utilizar o método da decomposição simultânea. Ou seja, vamos dividir os números dados 2, 6 e 16 pelos números primos. O que são números primos? São aqueles que têm somente 2 divisores, o 1 e ele próprio. Então, os principais primos usuais são esses: 2, 3, 5, 7. Então, dividindo por 2
eu tenho exatamente 1, 3 e 8. Continuamos divisão por 2. Então, vai dar, continua 1, 3 não é divisível, mantém, 8 dá 4. Temos ainda a divisão por 2. Então, vai dar 1, 3 e 2. Continuamos dividindo por 2. 1, 3, 1. O próximo número primo é o 3. Portanto, dividindo aqui, eu vou ter exatamente 1, 1 e 1. Logo, o mínimo múltiplo comum desses três números, que representa o perímetro desse quadrado, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que multiplicando esses fatores aqui, eu encontro exatamente 48 metros, perímetro do quadrado. Como o quadrado tem 4 lados de medidas iguais, a medida do lado será exatamente 48 dividido por 4, que dá exatamente 12 metros, letra B. Questão número 8. Um casaco, questão recorrente em concursos públicos de todas as bancas. Um casaco custava R$ 149,90. Durante a Black Friday, estava com desconto de 40%. Assinale a alternativa que apresenta o valor do casaco com desconto. Então, questão que sempre nós fazemos sem utilização de regra de 3 simples. Lembre-se, se o casaco custava R$ 149,90 e tem um desconto de 40%, significa que o casaco vai custar quanto? Em porcentagem, 100% menos os 40% dá 60%. Então, vamos calcular 60% de R$ 149,90. Este D aqui significa uma multiplicação e transformando 60% em número decimal. É 0,6. Então, fica 0,6 vezes R$ 149,90. Multiplicando esses dois fatores, nós encontramos exatamente R$ 89,94, letra D. Questão recorrente, muito importante que vocês façam rapidamente, sem necessidade de utilização de regra de 3 simples. Questão número 9. Questão de geometria. Considere um paralelogramo com 16 metros de altura. Vejam, 16 metros de altura. 20 metros de base, conforme figura abaixo. Assinale a alternativa que apresenta a área desse paralelogramo. Lembrando que o paralelogramo, lados paralelos 2 a 2, representa um trapézio. Então, esta base aqui mede 20, que é a base menor. No caso, as duas bases são iguais. A base superior vai medir também 20. Lembrando, a área de um trapézio é base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Portanto, base menor 20, base maior 20, vezes a altura, que é 16, dividido por 2. Então, fica 20 mais 20 multiplicado por 16 dividido por 2. Como nós temos aqui 2 e 16, posso simplificar por 2, dá exatamente 8. Portanto, a área desse trapézio vai ser 40 multiplicado por 8. Multiplicando isso aqui, temos exatamente 320 metros quadrados, letra E. Questão número 10. Considere os conjuntos A, 3, 5, 7, 9, 11. B, 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12. Assinale a alternativa que apresenta o conjunto A. Esse símbolo aqui, esse U de ponta cabeça, é a intersecção de A com B. O que é a intersecção?
são aqueles elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Então, vejam, a intersecção de A com o B, esse conjunto A tem 3, 5, 7, 9, 11. Intersecção com B, que tem 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12. Observe quais são os elementos comuns. É o 3, portanto, o 3 faz parte da intersecção. Isso aqui já elimina essa alternativa letra A, porque aqui não tem o 3. Aqui pode ser? Pode. E o próximo elemento que pertencerá à intersecção é exatamente o 9. Se vocês observarem, aqui não tem o 9, então está excluído também. E o próximo elemento que fará parte da intersecção é o elemento 11. Então, nós temos exatamente o 3, o 9 e o 11. Alternativa letra B. Então, essas são as questões para uma revisão para o concurso da Prefeitura Municipal de Indaiatuba. Gostaram? Então, não esqueçam. Façam a inscrição no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações das demais videoaulas para o concurso da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, provas marcadas para o dia 10 de março de 2024. E se você gostou desta videoaula, dá um like, porque isso é muito importante por dois motivos. Primeiro, uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do meu canal. E outra, aumentar as visualizações e o engajamento do meu canal. E se você puder, compartilhe com os seus amigos as nossas videoaulas, que são estritamente gratuitas. A única forma que vocês podem contribuir monetariamente é clicar no Valeu Demais. Qualquer contribuição será bem-vinda. E vocês que estão estudando para concursos públicos da Banca Nosso Rumo, cliquem na playlist Banca Nosso Rumo, link na descrição desta videoaula. Um grande abraço e até as próximas. Questão número 9. Assinale a alternativa que apresenta as raízes da equação abaixo. Temos uma equação do segundo grau completa. Nós poderíamos resolver substituindo os valores. Eu vou resolver para fazer uma revisão utilizando a forma de Bhaskara. Então, nós temos aqui o coeficiente A1, B menos 7, C menos 8. O delta é B quadrado menos 4AC. Substituindo, tenho menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 98. Então, vai dar 49 mais 392, 441. Aplicando a forma de Bhaskara, eu tenho menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Então, vai ficar menos o valor do B, que é positivo, 7, mais ou menos raiz quadrada de 441, que é 21. Então, nós temos aqui menos 7 mais ou menos 21 dividido por 2. Primeira raiz, menos 7 com mais 14, mais 21, 14 dividido por 2, 7. Com essa primeira raiz, já eliminamos algumas alternativas. A A, a C e a E. Sabendo a segunda raiz, já tem a alternativa. Menos 7 com menos 21, menos 28 dividido por 2, menos 14, que é exatamente a letra B. Questão 10. Sebastião aplicou seu dinheiro a uma taxa de juros de 0,1% ao mês e após 9 meses realizou uma consulta e seu saldo estava em R$ 22.884,12. Assinale a alternativa que apresenta o valor aplicado por Sebastião, ou seja, o capital inicial. A banca Nosso Rumo, ele tem o costume de colocar as taxas sempre pequenas, no caso 0,1%. Vejam,
Montante que eu tenho é o capital mais os juros. Eu quero saber o capital. Os juros, nós sabemos que é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, aqui vai ficar o capital mais os juros, que é o capital, multiplicado por 0,1 sobre 100. Estou colocando isso em forma de fração com o denominador 100, vezes o tempo, que é 9 meses. Isso aqui dá o montante. Vejam, vou fazer o seguinte agora. Vou tirar o mínimo, que é 100. Então, aqui vai ficar 100C, multiplicando aqui 0,1 vezes 9, dá 0,9C. Multiplicando aqui por 100, eu tenho 2.288.412. Denominador 100, corta, soma isso aqui, dá um trabalho, porque tem números muito grandes. 100C mais 0,9C dá 100,9C. Igual 2.288.412. Portanto, dividindo esse número aqui por 100,9, dá exatamente 22.680, que foi o capital inicial aplicado, letra D. Questão 11. Laura, ao fazer uma cotação de preço de material escolar para sua filha, recebeu a seguinte mensagem da vendedora: a mochila com a lancheira custa R$ 395 e a mochila é R$ 255 mais cara que a lancheira. Sendo assim, assinale a alternativa com o valor que Laura pagará para levar apenas a lancheira. Então, vejam. Somando mochila mais lancheira, R$ 395. Como a mochila é R$ 255 mais cara, eu posso escrever direto que a mochila menos o preço da lancheira é 255, uma vez que a mochila é 255 mais cara que a lancheira. Temos aqui um sisteminha de duas equações, somando aqui, corta, mochila com mochila, dá duas mochilas igual a 650. Portanto, o preço de uma mochila, 650 dividido por 2, 325. Sabendo o preço da mochila, a lancheira vai ser R$ 395 menos 325, que dá R$ 70. Alternativa letra C. Questão 12. Já insistimos várias vezes. Triângulo, retângulo, dá sempre uma olhadinha antes. Eu tenho o triângulo retângulo. Ele quer saber a diagonal desse retângulo, que é um ângulo 90 graus aqui, que responde, inclusive, uma outra pergunta. Então, vejam. Triângulo retângulo em vermelho. Esse triângulo aqui é o triângulo famoso pitagórico. É o triângulo 3, 4, 5 multiplicado por 20. Vejam. 3 vezes 20, 60. 4 vezes 20, 80. Portanto, aqui o que é? 5 vezes 20 dá 100. Letra A. Eu posso utilizar o Pitágoras, aplicando nesse triângulo retângulo aqui. Quadrado de D é 80 quadrado mais 60 quadrado. D quadrado é 6.400 mais 3.600. Somando 10.000. Então, D é igual, faltou um igualzinho aqui, raiz quadrada de 10.000, que é exatamente 100. Bate com a nossa resposta. Muito mais rápido. 13. Eduardo leva 42 minutos de sua casa até o trabalho. Considerando a ida e a volta em 20 dias, Eduardo leva um total de quantas horas? Simples. Ida e volta, 84 minutos. Ele anda 20 dias vezes 84 minutos, 1.680 minutos.
cada 60 minutos, 1 hora. Dividido esse minutos por 60 minutos, eu tenho 28 horas, letra C. Questão 17. 7 elevado à potência 6 é igual a 117.649. Então, quanto que dá? 7 elevado a 7. Se eu multiplicar aqui por 7, o primeiro membro por 7, multiplico aqui por 7. Se eu multiplicar por 7, eu tenho 7 elevado a sétima, porque 7 elevado a 6 vezes 7 elevado a 1 dá 7 elevado a 7. Portanto, 7 vezes 117.649 dá 7 elevado a sétima, que é 823.543, letra E. Questão 15. Assinale a alternativa que apresenta o valor de um ângulo interno de um retângulo. Aquela questão anterior já está respondida. Independentemente dos lados desse retângulo, eu tenho quantos ângulos retos? Sempre 90 graus. Portanto, um ângulo mede 90 graus, letra D. Um supermercado dispõe de 7 caixas de autoatendimento que juntos conseguem atender 392 clientes ao dia. Para que seja possível subir esse número para 1.000, ou seja, de 392 passar para 1.000, quantos caixas serão instalados a mais? Vejam, em média, cada caixa atende 392 dividido por 7, 56 clientes. Como ele quer aumentar para 1.000, significa que eu tenho 608 clientes a mais. 1.000 menos 392, 608. Esses 608, cada caixa atende 56. Então, se eu dividir 608 clientes por 56, eu tenho 10,05 caixas. Deixa eu verificar se está correto isso aqui, ou se está faltando algum zerinho. 608 dividido por 56. Dá 10,85. De qualquer forma, o resultado dá o mesmo. 10 caixas fica faltando. Então, tem que ter quantas caixas? 11. Letra B. Na descrição desta videoaula, eu estou inserindo os links das provas aplicadas pela banca Nosso Rumo. Vocês que estão interessados em conhecer o perfil da banca, clica na descrição, clica no link e baixa as provas. Gostaram desta videoaula? Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê um like, continue no canal acessando a playlist Nosso Rumo. O link está na descrição desta videoaula. Um grande abraço e um especial agradecimento à nossa amiga Rose Silva. Questão 31. Assinale a alternativa que apresenta o volume de um cubo, volume de um cone, o volume de um cone de 15 metros de altura e 5 metros de raio. Observe, eles colocam todos os dados. Um outro detalhe, quando aparecem figuras que tem círculos, eles colocam sempre o valor do π como sendo 3,14. Observe, questão imediata, aplicação direta de fórmula. Qual que é a fórmula do volume de um cone? É πr² vezes a altura dividido por 3. Nós temos aqui exatamente a altura, que é 15 metros, portanto, h aqui é 15. O raio também é dado, mede 5. Muita atenção, algumas vezes a questão é dado o diâmetro. Então, no caso aqui é direto. Substituindo na formulazinha, eu tenho πr² vezes h dividido por 3. π, 3,14, vezes 5 elevado ao quadrado, que é o raio,
vezes a altura dividido por 3. Podemos simplificar esse 3 com o 15 e substituindo aqui o valor do 5 ao quadrado, que é 25, então posso simplificar, dá 5. Então, o volume deste cone é 3,14 vezes 25 vezes 5, que dá exatamente 392,5 metros cúbicos, alternativa à letra D. Observaram? Questão direta, aplicação de fórmula. Muita atenção. Nas questões que nós resolvemos nas videoaulas anteriores, também aparece aplicação de formas direta. Questão 32. Maria deseja comprar um notebook novo para trabalhar e estudar. Para isso, ela realizou uma pesquisa de preços e decidiu comprar um aparelho que custa R$ 3.524 à vista, ou parcelado em 12 vezes sem juros. Caso Maria opte pelo pagamento à vista, o vendedor oferecerá um desconto de 13%, o que fará com que o seu valor final do notebook seja D. Então, é uma questão de juros simples, contextualizada, mas uma contextualização bem simples. Então, vejam, o preço à vista tem um desconto de 13%. Como Maria vai pagar com desconto, vai ter então o preço final deste notebook vai ser o 100% menos os 13%, que dá 87% em forma de porcentagem. Ou seja, o custo do notebook será de 87%. Como ela quer saber o preço final com o desconto, vai ser exatamente 0,87 vezes. Lembrando, nós não precisamos fazer exercício de porcentagem, aplicar a regra de 3 simples. Façam direto, uma vez que na prova isso aí facilita e otimiza o tempo. 87% é 0,87 vezes 3.524, que dá exatamente R$ 3.065,88. Lembrando que a banca Nosso Rumo sempre coloca questões envolvendo cálculos com decimais e também cifras muito grandes. No caso aqui, a única forma é fazer o cálculo braçalmente. Alternativa letra C. Questão 33. Observe, uma questão que eu resolvi na videoaula anterior de mínimo múltiplo comum, prova de ensino médio. Esta prova é de ensino superior. Vejam, o mínimo múltiplo comum de 9,36. Vejam, pessoal, o que é o mínimo múltiplo comum? É o menor número que é divisível simultaneamente por 9,36. Então, se vocês observarem, ele tem que ser maior do que esses dois números. Então, já elimina de cara essas alternativas aqui. Os dois são divisíveis por 9,36. Portanto, já está resolvido. Vamos lá. Revisando. O cálculo do mínimo múltiplo comum é feito pelas divisões sucessivas, ou seja, dividimos os dois números pelos números primos sequencialmente, não necessariamente. Os primos usuais 2, 3, 5, 7, 11. O que são números primos? São aqueles que têm dois divisores, o próprio número e o 1. Então, 2 é primo, porque é divisível por 1 e é divisível por 2. Só tem dois divisores. 3, só tem o divisor 1 e o 3. Então, dividimos primeiramente por 2. Quando não é divisível, repete. Então, dá 9 e 18. Continuamos dividindo por 2. Repete o 9 e dá 9. O próximo número primo é o 3. Então, divide por 3, dá 3, 3. Continua a divisão por 3, dá 1. Então, o menor múltiplo comum, o menor número que é divisível simultaneamente por 9,
e 36 é o produto desses 4 fatores primos. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que dá exatamente 36. Ou seja, é o menor número que é divisível simultaneamente por 9 e 36, letra D. Não podemos errar questões de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Ficou em dúvida? Envie comentários. 34. Analisando a equação x, equação do segundo grau, x quadrado menos 9x mais 13, é correto afirmar que o exercício não está pedindo as raízes. Então, na videoaula anterior, eles pediam direto o conjunto solução, ou seja, as duas raízes. Lembrando que uma equação do segundo grau tem no máximo 2 raízes. Portanto, já poderíamos até eliminar essas duas alternativas. Vejam, as raízes é dada pelo delta. Ou seja, para obter informações sobre as raízes reais, pessoal, correto? Números complexos não faz parte do conteúdo. Então, esqueçam. Equação do segundo grau somente dentro dos reais. Depende do delta. O que é o delta? É o b quadrado menos 4ac. Então, eu tenho aqui que o a, no caso aqui, é 1, o b é menos 9 e o c é 13. Então, lembrando, só para vocês revisarem, o a é o coeficiente numérico do x quadrado, o b é o coeficiente numérico do termo x, que é o menos 9, e o c é o termo independente da variável x. Então, no caso aqui, é 13. Portanto, temos 3 casos. Se o delta der 0, uma raiz real. Se o delta for positivo, 2 raízes reais. Logicamente, são diferentes. E quando o delta é negativo, nenhuma raiz real. Calculando aqui, então, nós temos o seguinte. Já eliminamos essa alternativa que está dizendo que tem 3 raízes. Impossível. No máximo, 2 raízes. Infinitas raízes, também descartada. Delta. Menos 9 elevado ao quadrado, que dá 81. Menos 4 vezes 1 vezes 13, que dá menos 53. Então, o delta vai ser 81 menos 53. 81 menos 53 dá exatamente 28. 28 é maior do que 0. Portanto, esta equação do segundo grau proposta vai ter 2 raízes reais. Letra B. Muito importante esta condição da existência de raízes. Questão 35. Questão recorrente, sempre aparecendo sistemas de 2 variáveis. No caso aqui, ele está querendo saber, considere o sistema abaixo. 2x mais y igual a 12, 9x mais 4y igual a 40. Assinale a alternativa correta quanto às raízes desse sistema. X igual a menos 8, y igual a 28. Uma forma de vocês resolverem é substituir o x e o y, verificar que satisfaz as duas equações. Só que aqui dá mais trabalho, porque são 2 valores e tem 5 alternativas. O que vocês podem fazer é pegar, por exemplo, se tiver um x repetido mais de uma vez, experimenta esse valor. Como no caso aqui eu tenho menos 8, 8, menos 24, 9 menos 9, só tem não tem nenhuma repetição. Então, vamos resolver. Para resolver, vocês podem resolver pelo método da adição ou pelo método da substituição. Como os sistemas são sempre arrumadinhos, eu vou resolver pelo método da adição. Só que pelo método da adição, eu tenho que pegar uma equação, multiplicar por um determinado número conveniente e somar com a segunda. Então, por exemplo, se eu tenho y e 4y, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 4, que vai dar menos 8x
menos 4y, menos 48. Mantemos a segunda e somamos. Vejam, lógico, esse menos 4 aqui é um número conveniente, não é um número qualquer. É um número para que zere o y. Então, vejam, menos 4y mais 4y dá 0. 9x menos 8x dá x. 40 menos 48 dá menos 8. Portanto, o x é menos 8. Se vocês observarem, observe, só tem uma alternativa com x igual a menos 8. Letra A. Correto? Portanto, não tem nem necessidade de substituir para achar o y. Lembrando que provas de nível médio e nível superior, as questões de matemática têm o mesmo nível de dificuldades. Portanto, continuem no meu canal e assistam todas as videoaulas da playlist. Nós temos na minha playlist mais de 20 videoaulas da banca Nosso Rumo. Gostaram? Façam a inscrição no canal, ativem o sininho para que vocês continuem recebendo as nossas próximas videoaulas para esse concurso da Prefeitura Municipal de Barueri e Presby. Se você gostou, não esqueça, dá aquele like, porque isto é muito importante para o crescimento do meu canal e uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas postadas no canal. E se você quer colaborar com o meu canal, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas, que são todas estritamente gratuitas. O que vocês podem fazer, colaborar monetariamente, é clicar no link Valeu Demais e atribuir um valor monetário conforme diretrizes do canal do YouTube. Ou então, entre na descrição desta videoaula e lá nós colocamos a chave Pix para aqueles que querem colaborar espontaneamente com qualquer valor. Um grande abraço, até as próximas videoaulas. Questão número 11. Em um salão, escova com hidratação custa R$ 205, sabendo que a hidratação é R$ 45 mais caro que a escova, assinale a alternativa que apresenta o valor da escova. Então, veja, eu tenho aqui duas variáveis, escova e hidratação, e o preço dos dois. Ele quer saber somente o preço da escova. Então, isso aqui sugere um problema resolvendo com um sistema simples. Então, vejam, hidratação mais escova, R$ 205. A hidratação custa R$ 45 mais caro que a escova. Portanto, eu posso fazer a diferença da hidratação, que é mais caro, menos a escova, dá R$ 45. Eu tenho aqui, então, esse sistema de duas equações com duas variáveis. Ele quer saber somente o preço da escova. Então, vejam, se eu quero saber o preço da escova, aqui é escova, desculpa, eu vou eliminar a variável hidratação, multiplicando essa segunda equação por menos 1. Então, vai ficar menos o preço da hidratação mais o preço da escova igual a menos R$ 45. E a primeira equação nós vamos manter. Agora nós vamos somar essas duas equações. Observe o que vai ocorrer. Hidratação menos hidratação dá 0. Portanto, 2 vezes escova é igual a R$ 160. Portanto, o preço de uma escova é 160 dividido por 2, que dá exatamente R$ 80. Observe que é uma questão que devemos utilizar um sistema bem simples. Letra E. Questão 12. Imagine que são 6 horas da manhã e que Bia está saindo de viagem para uma reunião
às 12 horas. Então, 6 horas da manhã, reunião acontece às 12 horas. Em condições normais e considerando que a velocidade máxima permitida na pista é de 110 km por hora, saindo às 6 horas, chegaria ao seu destino exatamente às 10 horas e 30 minutos, ou seja, Bia gastaria 4 horas e meia. Com o trânsito intenso, Bia está rodando 85 km por hora. Sendo assim, é correto afirmar que... Então, veja as alternativas. O que nós devemos saber? Qual o tempo que Bia gastará percorrendo o percurso 85 km por hora? Como inicialmente está dizendo que em condições normais a velocidade é de 110 km por hora, ela gasta 4 horas e 30 minutos, eu posso achar o valor do percurso total em quilômetros, ou seja, 110 km por hora multiplicado pelo tempo decorrido, 10 horas e 30 minutos, saindo às 6, são 4 horas e meia, que dá 495. Então, o percurso total que Bia terá que percorrer é 495 km, a uma velocidade de 85 km por hora. Então, ela vai gastar o tempo, o percurso total em quilômetros, dividido por 85 km por hora. Portanto, ele vai gastar aproximadamente 5,82 horas. 5 horas e 82 centésimos de hora, ou seja, menos que 6 horas. Esse 0,82 dá exatamente 49 minutos. Portanto, Bia, a uma velocidade de 85 km por hora, gastará 5 horas e 49 minutos, menos que 6 horas. Portanto, a alternativa correta é exatamente: Bia não se atrasará para a reunião. Por quê? A reunião acontece às 12 horas. A distância é de 460, é falso. Bia se atrasará, é falso. Chegará ao destino 11h30, é falso. Chegará um pouquinho mais tarde, 11 horas e 49 minutos. Portanto, alternativa letra A. Questão 13. Vejam, o enunciado já diz direto: assinale a alternativa que apresenta a área de um círculo, cujo diâmetro mede 25 centímetros. Sempre a banca Nosso Rumo coloca o valor do π sendo 3,14 aproximadamente. Então, vejam, lembrando que a área de um círculo é πr quadrado. R é o raio. Como eu tenho aqui o diâmetro 25 centímetros, o raio metade, 12,5 centímetros. Substituindo na fórmula, eu tenho π 3,14, R 12,5 elevado ao quadrado. Elevando isso aqui ao quadrado, eu tenho exatamente 3,14 vezes 156,25. Multiplicando esses dois fatores, eu tenho exatamente 490,625 centímetros quadrados, alternativa letra B. Observaram? Questão imediata, aplicação de uma fórmula. 14. Sara, Liz, Luna e Malu se encontraram na casa de seus avós. Sabendo que Sara visita os avós a cada 30 dias, Liz a cada 4 dias, Luna a cada 6 dias e Malu a cada 18 dias. As 4 se encontrarão novamente em que dia? Então, veja, eu tenho aqui uma questão envolvendo ideia de encontro. Essa ideia de encontro significa: após quantos dias as 4 personagens se encontrarão na casa da avó, sabendo que uma vai a cada 30 dias, a cada 4 dias, a cada 6, a cada 18. Então, para encontrar
o dia comum, nós vamos fazer um mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? É o menor número que é divisível simultaneamente por esses 4 números. Poderia fazer até pela alternativa. Por exemplo, 60 não é divisível por 18, portanto está excluído. E assim por diante. Vamos fazer o cálculo. Utilizando o método da decomposição simultânea, divisão pelos números primos. Quais são os primos usuais? 2, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Números primos são aqueles que têm 2 divisores, o próprio número e o 1. Então, divisão por 2. 30, 2, 3, 9. Ainda tem divisão por 2, dividimos por 2. Então, não tem divisão, mantém. Então, fica 15, 1, 3, 9. O próximo divisor comum é o 3. Então, vai ficar 5, 1, 1, 3. Ainda tem divisão por 3. Vai dar 5, 1, 1, 1. Agora, o próximo divisor comum é o 5, que vai dar exatamente 1. Então, o mínimo múltiplo comum, ou seja, a quantidade de dias que as 4 personagens se encontrarão na casa da avó, vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Multiplicando 4 vezes 3, 12. Vezes 3, 36, vezes 5, 180 dias. Ou seja, as 4 personagens se encontrarão na casa da avó após 180 dias. Esse 180 é divisível ao mesmo tempo por 30, por 40, por 6 e 18. Letra C. Questão 15. Após receber uma herança, Venceslau aplicou R$96 mil em um regime de juros simples. Observe novamente o enunciado direto. Juros simples. Taxa 0,64% ao mês. Sendo assim, é correto afirmar que após um ano, 12 meses, a quantia mencionada terá rendido a quantidade, o valor de juros de. Então, vejam, eu quero saber os juros. Na capitalização simples. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Eu vou transformar esse tempo em ano. Poderia ter transformado 0,64 em ano, dividido por 12. Ficaria até mais rápido. Vejam. Capital, R$96 mil. Taxa, 0,64% ao mês, que é. Então, isso aqui, em forma de fração, é 0,64 centésimos, tempo, 1 ano, 12 meses. Substituindo aqui, eu tenho 96 mil vezes 0,64 centésimos vezes 12. Podemos simplificar, então ficou 960 vezes 0,64 vezes 12. Multiplicando os juros nesse período que Venceslau receberá será de R$ 7.372,80, letra E. Observaram? Questão direta. Aplicação da fórmula dos juros simples. 16. Um retângulo de lados x mais 3 e 2x menos 1 possui área. Também questão direta. Lembrando que um retângulo é exatamente isso aqui. Eu tenho o comprimento e tenho a largura, só que está em função de x, portanto, será um produto desses dois binômios do primeiro grau. Já dá para eliminar isso aqui, porque multiplicando vai dar uma função do segundo grau. Então, vejam. Área do retângulo, comprimento vezes largura. Independe de ser comprimento ou largura. Então, vai ficar x mais 3, que multiplica 2x mais 1. Distribuindo, vai ficar 2x² menos x
mais 6x menos 3. 2x² menos x mais 6x menos 3. Reunindo esses dois termos que são semelhantes, fica 2x² mais 5x menos 3, que é exatamente a alternativa letra B. Questão também direta, aplicação da fórmula da área de um retângulo, comprimento vezes largura. 17. Assinale a alternativa que apresenta a soma dos 100 primeiros termos de uma progressão aritmética. Lembrando que o exercício de sequências somente na programação, no conteúdo que nós citamos, somente PA e PG. Primeiro termo, que é o A1, é 3. A razão, que nós chamamos de R, é 6. Ou seja, essa sequência vai de 3 em 3. Então, seria, por exemplo, 3, o primeiro, o próximo vai ser 9, o próximo vai ser 15, e assim sucessivamente. Ele quer saber a soma dos 100 primeiros. Logicamente, nós não vamos calcular todos eles somar. A fórmula é essa aqui. A soma de 100 termos é o primeiro termo, mais o centésimo termo, que nós vamos ter que calcular aqui, que é o 100, vezes 100 dividido por 2. Então, para achar o centésimo termo, eu vou utilizar o termo geral. Um termo qualquer é o primeiro, mais n menos 1, que multiplica a r. Portanto, o termo 100 vai ser o primeiro termo, que é 3, n, que é 100, que é a posição, menos 1, vezes 6. Então, vai ficar 3 mais 99 vezes 6. 99 vezes 6 é 594. Portanto, o centésimo termo é 597. Então, já tenho o primeiro termo, tenho o centésimo termo, vou substituir aqui. Já posso simplificar esse 2, 100 dá 50. Então, vai ficar 3, que é o primeiro termo, mais o centésimo, 597, vezes 50. Somando isso aqui, vai dar 600. A soma vai ser 600 vezes 50, dá 30.000, que é exatamente letra B. Observaram novamente, questão imediata, aplicação da fórmula da soma e do termo geral de uma PA. 17. Sendo RST paralelas, R paralela S paralela T, assinale a alternativa que apresenta o valor de X na imagem abaixo. Vocês estão vendo aqui 3 retas paralelas, 2 transversais. Isso aqui lembra o que? Teorema de Tales. Deixa eu apagar aqui. Então, nós vamos utilizar na questão 18 o teorema de Tales. O que diz o teorema de Tales? Esses segmentos formados pelas 2 transversais aqui, eles formam uma proporção. Lembrando, sempre pegando o mesmo lado do segmento da transversal. Então, isso aqui, 2x está para x mais 4. Assim como 18 está para 24. Dá para simplificar aqui? Então, simplificamos. Vai dar, simplifica por 6, dá 3 aqui em cima e 4 embaixo. Agora, multiplicamos aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou multiplicação em cruz. 4 vezes 2x dá 8x, que é igual a 3x mais 12. Passando esse 3x para o primeiro membro, 8x menos 3x igual a 12. 5x é igual a 12. Portanto, x, 5, 12 quintos. 12 quintos dividindo 12 por 5 dá exatamente
2 inteiros e 4 décimos. 2,4, letra C. Aplicação do teorema de Tales direto, que é um dos itens que aparece na geometria plana. Teorema de Tales e teorema de Pitágoras. Muita atenção. 19. Esta questão, pessoal, apareceu em todas as questões, todas as videoaulas que eu gravei até agora da banca Nosso Rumo. Assinale a alternativa que apresenta o valor das raízes da equação abaixo, equação do segundo grau. O que significa? Que tem no máximo duas raízes, como está aqui, ó. 1, 2, menos 2, 4, 3, 2 e assim sucessivamente. Vocês podem resolver de três maneiras. Se vocês quiserem aplicar a forma de Bhaskara, aplica. Acha o delta e aplica a Bhaskara. Se vocês quiserem substituir, substituam para achar as raízes. Substituindo aqui por 1, tem que dar 0. Por 2, tem que dar 0. Ou então faz de uma forma bem rápida, bem simples. Por quê? A banca já colocou as raízes. Então, observe. Eu vou fazer a soma e o produto das raízes. Ou seja, a primeira raiz, por exemplo, é 1, a segunda é a raiz, é 2. A fórmula da soma, lembrando, é esse aqui, ó, menos B dividido por A. E o produto é C dividido por A, onde o A é 1, B menos 5 e o C é 6. Vocês vão falar, mas é muito demorado. Não é, vejam. Soma menos da fórmula. O B é menos, então fica menos com menos dá mais. Então, a soma das raízes tem que dar 5. Veja que interessante. Onde que eu tenho a alternativa, a soma dá 5? Aqui dá 3. Aqui dá 2. Aqui dá 1, porque menos 1 mais 2 dá 1. E aqui dá menos 1. Portanto, só pode ser qual a alternativa? Letra C. Veja o produto. O que é o produto? C sobre A. C. 6 dividido por 1. 6. Soma 5. Produto 6. Portanto, letra C. Também essa questão aparece em todas as provas que eu já resolvi ultimamente da banca Nosso Rumo. Não podem errar, pessoal. Muita atenção. Sempre, tanto na prova nível médio como nível superior, tem uma questão de equação do segundo grau. Portanto, vamos acertar. 20. Olha a outra questão direta. Sempre aparece ou mínimo múltiplo comum, que é o MMC, ou o MDC, máximo divisor comum de 320, 400 e 560. O que é o máximo divisor comum? Máximo é o maior. É o maior número que é divisor desses números aqui, ó. Maior. Por exemplo, o 20 é um divisor. 320 dividido por 20, 400 divisível por 20, 560. Mas não é o maior, com certeza. Isso aqui já está eliminada. Agora, vamos revisar. Como é que se acha o maior divisor comum desses números? Pelo método das divisões sucessivas também. Igual o mínimo múltiplo comum. Só que agora, cuidado. Eu tenho que achar os divisores comuns, dividindo pelos primos. 2 é um divisor comum? É. Coloca em vermelho. Divide. 160, 200, 280. Ainda tem divisão por 2? Lógico. Todo número terminado em 0 é divisível por 2. 80, 100, 140. É divisível por 2? É. Coloca em vermelho. 40, 50, 70. É divisível por 2? É. 20, 25, 35. Pronto, acabou. Só que tem o 20 que é divisível por 2.
coloca o 2, mas coloca em preto, porque não é divisor comum. Então vai dar 10, repete o 25, repete o 35. Ainda tem divisão por 2, preto. 5, 25, 35. Acabou. O próximo divisor comum é o 5. Divisor comum, vermelho. 1, 5, 7. Agora divide por 5. Não é comum. Divide preto. Então, eu tenho o 5 e o 7. Não é divisor comum, acabou. Pois já passei para a tela seguinte. Então, o maior divisor desse número aqui vai ser esses 4 fatores aqui em vermelho, vezes isso aqui. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. 16 vezes 5 dá 80. Ele é o maior divisor, maior. Observe. O 40 também é um divisor, correto? Só que não é divisor comum. Não é o maior. O 40 não é o maior. Resposta à letra D. Então, muita atenção, pessoal. Exercícios de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum são questões que apareceram em todas as videoaulas que eu gravei. Dá uma olhadinha na playlist do meu canal. Sempre tem questões envolvendo MMC e MDC. Não podemos errar. Gostaram? Continue no meu canal. Ative o sininho para que vocês continuem recebendo as nossas videoaulas para o concurso do IPRESB Barueri, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Barueri. Se você gostou, não esqueça, dá aquele famoso like, porque isto é muito importante por 2 fatores: crescimento do meu canal e uma forma de vocês visualizarem, vocês agradecerem as visualizações. Por incrível que pareça, nós temos pouquíssimos likes nas videoaulas do canal. Vou dar um exemplo. Tem videoaulas com 10.000 visualizações e menos de 1.000 likes. Quer dizer, a pessoa assiste ou não assiste até o final e não dá um like. Isso aqui não é interessante para o meu canal. E se você quer colaborar com o meu canal, uma forma é compartilhar com seus amigos as nossas videoaulas. Isso aqui também é muito importante para vocês divulgarem o meu trabalho, que é estritamente gratuito. Portanto, continue no meu canal, cliquem na playlist Banca Nosso Rumo, link está na descrição da videoaula. Na descrição desta videoaula, nós temos mais de 20 provas da Banca Nosso Rumo. Dá uma olhadinha que é bem interessante. Questões de matemática e raciocínio lógico. E também questões de língua portuguesa, que também é comum para todos os cargos. Se vocês estiverem interessados, eu posso enviar também o gabarito, desde que vocês indiquem qual prova e de qual município. Uma outra forma de vocês colaborarem com o meu canal é clicar no link Valeu Demais. De acordo com as diretrizes do canal do YouTube, vocês podem colaborar monetariamente. Ou então, na descrição da videoaula, nós temos a chave Pix, para aqueles que quiserem colaborar com qualquer quantia que será bem-vinda. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas